a gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Dizer. É isso mesmo que você ouviu. Pastor Eliseu Rodrigues disse no evento que no céu haverá tristeza sim. E é sobre isso que eu quero comentar. Vamos embora para esse vídeo. Pois bem, gente, eu preciso ser rápido aqui nesse vídeo e uma coisa bastante interessante. Existem coisas que a gente não pode discordar, tá? Discordar de determinados pontos pode nos fazer herege, pode nos colocar dentro de um campo herético, como por exemplo discordar da deidade de Cristo. Quem discorda que Jesus é Deus está no campo da heresia. Discordar que Jesus voltará de forma corpórea a essa terra é heresia. Agora, existem pontos que a gente pode discordar, tá? Educadamente, tá? Que não vai nos colocar dentro de um campo herético. Como, por exemplo, a volta de Jesus no que tange a frequência e o itinerário. Alguns acreditam que ele vai voltar antes da tribulação, outros acreditam que ele vai voltar no meio, outros não acreditam que ele vai voltar depois. Enfim, a gente pode divergir com relação a este assunto sem comprometer a nossa salvação, sem ser colocado dentro de um campo herético, tá? Então, teu posicionamento diferente do meu, dependendo do que você vai falar, não vai te colocar no inferno, nem vai me colocar. Quem salva é Jesus e não as nossas interpretações e as nossas especulações, desde quando não ultrapasse a verdade da palavra de Deus. Correto? Então vamos lá. Outro ponto bem interessante é as falas do pastor Eliseu, no meu ponto de vista, não o desqualifica como um homem de Deus. Assim como não desqualifica outras pessoas que são a favor ou são contra com relação ao que ele falou. Por exemplo, está dando o que falar na internet, o pastor Abílio Santana, ele refutou, tá? E o pastor Eliseu está chamando ele para um debate. Não é errado ter debate, pelo contrário, o debate, quando feito com respeito, quando feito com a finalidade de esclarecer as pessoas, ele é bom. É bom debater. O que é ruim é escandalizar a igreja com determinados tipos de comportamentos. Correto? Então, até que se prove ao contrário, Eliseu Menezes e Abílio Santana são homens de Deus. Correto? Então, vamos para o assunto. O contexto da fala do pastor Eliseu Rodrigues é o contexto do Tribunal de Cristo. Para nós, pré-milenistas dispensacionalistas, os fatos vão ocorrer da seguinte ordem. Jesus vai arrebatar a igreja e após esse arrebatamento, nós adentraremos ao Tribunal de Cristo. É assim que muitos de nós, pré-tribulacionistas, acreditamos, tá? E é claro, na Terra vai haver outras coisas vão acontecer, como a tribulação, a manifestação do anticristo, etc, etc. Mas lá vamos estar neste tribunal após o arrebatamento da igreja. Esse tribunal, segundo a Bíblia, ele não terá a finalidade de reprovar pessoas, reprovar os crentes. Ele terá a finalidade de aprovar e reprovar as obras que os crentes fizeram. Então, existem alguns textos que falam desse tribunal, como, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10, porque todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Ou seja, as obras que lá serão julgadas são obras que fizemos aqui na terra. Coisas ruins e coisas boas, correto? Lá em Romanos capítulo 14, verso 10, mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 3, versos de número 10 ao 15, eu vou ler aqui a partir do verso de número 13, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, é claro, esse texto aqui está se utilizando muito de figuras de linguagem, mas na prática
quem fez pouco vai receber pouco. Quem fez mais ou menos vai receber mais ou menos. E quem fez muito vai receber muito. E quem fez nada não vai receber nada. Correto? É dentro desse contexto de tribunal de Cristo que o pastor Eliseu diz que lá não haverá tristeza. E então chegamos ao ponto. Vai ter tristeza nesse local aí? Esse local aí é o céu? Gente, alguns dizem que esse tribunal não vai acontecer no céu. Outros dizem que até vai acontecer na terra. Existem várias interpretações. No meu ponto de vista, não vai ocorrer no céu. Para mim, vai ocorrer em algum local aí do cosmos, tá? Como lá no texto do arrebatamento fala que nós vamos nos encontrar nos ares. É interessante que Apocalipse, no capítulo 22, verso 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Então Jesus vai trazer o galardão. Certamente Jesus vai estar descendo do céu e vai trazer o galardão com ele e ali vai julgar. Esse é o meu pensamento com relação ao local do tribunal de Cristo. Mas a pergunta é se lá vamos sentir tristeza. Nós, gente, lá teremos o corpo glorificado. E eu tenho dificuldades para entender que nesse corpo nós vamos deixar de ter coisas como, por exemplo, memória, reconhecimento. E com relação à tristeza, eu não acredito que esse corpo vai possuir tristeza. Por quê? Porque esse corpo vai estar glorificado. E o que é a glorificação? É a plenitude do corpo. Esse corpo ele não estará limitado às coisas que sofremos por meio do pecado, por meio da natureza do nosso pai Adão. Esse corpo será glorificado, potencializado, não terá pecado nele, nós estaremos transformados. E a tristeza geralmente está associada a coisas ruins aqui dessa terra, a coisas ruins que acontecem no nosso corpo. E quando eu falo corpo, eu estou incluindo aí a alma, tá? Deus vai potencializar tudo isso, tanto o corpo e também tanta alma, porque a alma também ela vai estar junto ao corpo. Deus ele vai glorificá-lo, tá? E eu acredito que até a alma vai ser potencializada. Lá não teremos problemas da alma, tá? Lá não precisaremos de psicólogo, terapeuta. O nosso corpo experimentará a sua plenitude. Não sei se isso faz sentido para você. Lá em Filipenses capítulo 3, verso de número 21, Paulo vai falar, eu gosto muito desse texto, que diz que Cristo vai transformar esse corpo abatido, e algumas versões diz corpo de humilhação, à semelhança do seu próprio corpo. Então o corpo de Jesus, irmão, é um corpo glorificado. E a promessa é que Cristo nos dê um corpo parecido com o dele. Correto? É claro que nós não teremos a deidade. Deus é Jesus, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Mas teremos um corpo glorioso, sem pecado, sem esses problemas. E falar que terá tristeza nesse corpo é algo que eu tenho dificuldade de entender. Talvez, né, dado as circunstâncias, por algumas pessoas não terem recebido porque não fizeram nada, algo aproximado. Sei lá, como, eu não vou falar aqui frustração, mas eu acredito que a gente vai olhar, sem que seja afetado, né, por lembranças, sem que seja afetado por tristeza. Isso não vai ocorrer, mas talvez a gente olhe e pense, poxa, eu deveria ter feito mais, né? Eu acredito dessa forma, mas a Bíblia não vai ser clara com relação a isso. Mas se o corpo de Jesus é o modelo, eu tenho certeza que tristeza associada a essa degradação da alma por meio do pecado, por meio da natureza adâmica, não vai ocorrer. Então essa seria a minha resposta, é a minha resposta com relação se lá vai ter tristeza. No céu, a palavra diz que Cristo ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Tá? Lá não haverá tristeza, nem dor, nem pranto, nem lamento. Até mesmo as palavras gregas, quando falam de tristeza, sempre estão associadas a tristezas da alma, a situações da terra. Tem um texto que fala da tristeza lá em 2 Coríntios 7:10, que tem um aspecto positivo, mas não deixa de ser tristeza, tá, gente? Quando vai falar que a tristeza segundo Deus. Então tem a tristeza segundo Deus, é aquela tristeza que vai pro arrependimento, tá? Mas é uma tristeza que a gente não deveria ter, porque antes do arrependimento, Deus quer que a gente faça as coisas certas para não ter arrependimento, correto?
Então lá, no Tribunal de Cristo, no meu ponto de vista, não vai ter tristeza. Me ajuda aí no canal, tá? E Deus te abençoe.